Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. É com extremo prazer que a gente vai trabalhar a crase. Detalhe, crase é um assunto deveras importante, pois sempre cai nas provas de concursos públicos. Pois dificilmente você faz uma prova que não tenha lá uma questão de crase. Acontece, mas na maioria das vezes, de forma esmagadora, tem pelo menos uma questão de crase. Já aconteceu de aparecerem 3 questões de crase na mesma prova, então eu não posso dar mole. E detalhe, crase, teoricamente, é um assunto tranquilo. Então o candidato bem preparado, ele acerta. E o candidato mal preparado, ele vai acabar errando. Aí você vai falar assim, poxa, Cidinho, mas você agora acabou com o meu moral, hein? Deu uma desestabilizada aqui, porque você falou que crase é teoricamente fácil e eu, porra, nunca aprendi crase. Vamos lá, o conceito da crase é tranquilo. O problema é que tem muitas e muitas coisinhas, tem sempre uma exceção, esse tipo de coisas, e isso traz um desconforto para o aluno. Mas se você entender pelo menos a primeira ideia da crase, todo o resto vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá. Com início, eu pergunto a você que está em casa aí agora, como é que é o nome desse camaradinha que está ali em cima do A? Como é que é o nome dele? Aí muita gente vai responder crase. Isso é questão de prova, não pode dar mole. O nome disso daqui não é crase. O nome disso daqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Meu Deus, peraí. Então vamos lá, vamos anotar isso aqui, ó. Esse cara se chama acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. É só isso, A mais A. Agora, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não, nós temos diversos outros casos de crase. Para citar aqui como exemplo, eu vou citar a palavra dor. Ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dor e finalmente chegou a palavra dor. Agora, pensa comigo, neste momento aqui, ó, teve ou não teve a fusão entre duas vogais idênticas? Teve. O nome deste processo ali, ó, é crase. Agora, isso ali cai na tua prova? Só para quem é da área de língua portuguesa. Então, quem vai fazer uma prova para o mestrado, para uma especialização, ou então você vai fazer uma prova para o magistério mesmo, para dar aula de língua portuguesa para o estado, para o município, ou então para uma instituição federal, aí pode ser que cobre isso daquele camarada. Por quê? Porque vai querer saber se aquele profissional de língua portuguesa tem o pleno domínio do conceito da crase, que é um conceito muito mais amplo, e se ele domina a língua com o passar do tempo, ou seja, se ele domina a questão da variação diacrônica. Se ele souber isso, aí beleza. Agora, por que isso aqui não cai na tua prova e isso aqui cai em qualquer prova de língua portuguesa? Por incrível que pareça, aqui só tem um princípio gramatical. E aqui, ó, tem 3 princípios gramaticais. Aqui só tem um princípio fonológico. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas. Aqui, ó, são 3 princípios. Tem o fonológico? Tem, pois também é a fusão entre duas vogais idênticas. Segundo princípio, princípio morfológico. Aqui, ó, eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu tenho a preposição e eu tenho um artigo. E agora o terceiro e principal princípio é o princípio sintático, tem a ver com a regência. E agora a gente vai definir a regra geral da crase, que é a seguinte: o termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Então isso mostra que crase é um processo de regência, tanto verbal quanto nominal. Agora vamos ver como é que isso de fato funciona na prova. O cara coloca assim, ó, eu me refiro, pontinho, pontinho, professora. Neste momento, o que eu vou fazer? Já que a regra geral diz que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a, eu tenho que olhar para 2 termos, para quem está antes do a e para quem está depois do a. Por que o candidato erra na prova? Porque ele só olha para o termo anterior e se esquece de olhar para o termo posterior. Então vamos olhar para os 2 termos. Termo anterior, ele pede a preposição a? Pede, pois quem se refere a alguém. Termo posterior, ele admite o artigo a?
ele admite. Como é que eu tenho certeza absoluta? Vamos lá. Primeiro que eu sei que professor é um substantivo feminino. Logo, admite o artigo A. Se eu quiser ter mais certeza ainda, eu pego essa palavra professora e emprego no início de uma frase, no início de uma sentença. E eu vejo se cabe ou não o artigo A. Dá ou não dá para dizer que a professora é bonita? Dá. Então, se eu consigo dizer a professora é bonita, de fato, cabe o artigo A. Então, se tem preposição mais artigo, nós temos o quê? A chamada crase, o famoso acraseado. Mas, Sidney, assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então, você vai fazer um macetinho que a tua professora te ensinou na época do ensino fundamental, que é pegar o termo feminino depois do A e trocar por um termo masculino. Se acarretar na construção ao, olha aqui, ao, eu tenho crase. Eu hoje só vou mostrar que isso nunca foi macete, sempre foi apenas a constatação da regra geral. Então pega ali professora e troca por diretor, por professor. Como é que vai ficar agora? Eu me refiro, vamos lá, ao professor. O que é o ao, galera? Este a é a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E este o é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Logo, vai utilizar o artigo o, que é um artigo masculino. Na hora em que eu trocar para um substantivo feminino, aí vai ter que ter o artigo a, que é um artigo que acompanha o elemento feminino. Então, o resumo da ópera. Estou na dúvida se tem ou não tem crase, diante daquele termo ali, feminino, eu pego o termo feminino, troco por um masculino. Se acarretar na construção ao, vai ter crase. Mas, professor, e o tal do ascraseado? Vamos lá. O ascraseado é a fusão do a preposição com quem? Com as artigo. Então, eu vou ter um a preposição e um as artigo. Então, no final das contas, a única diferença que existe entre o acraseado e o ascraseado é o termo feminino que aparece depois. No acraseado, o termo feminino se encontra no singular. E no ascraseado, o termo feminino se encontra no plural. Então, ali, se ao invés de professora eu tivesse colocado professoras, eu conseguiria fazer a verificação. Bastaria trocar o termo feminino por um termo masculino. Só que agora o termo feminino se encontra no plural. Eu trocaria por um termo masculino no plural, como, por exemplo, professores. Como é que ficaria agora? Eu me refiro aos professores. E o que é o aos? Vamos lá. O a é a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E o os é o artigo admitido pelo substantivo professores. Mas por que artigo os? Porque professores é masculino plural. Na hora em que for feminino plural, obviamente vai ser o artigo as. E a preposição mais as, artigo, é igual ao ascraseado. Então a ideia é a mesma. Resumindo, estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu pego o termo feminino depois do a e troco por um termo masculino. Se acarretar na construção se acarretar na construção ao, eu tenho crase no singular. Se acarretar na construção aos, eu tenho crase no plural. Eu tive uma professora muito doida na época da escola, gente boa, gostava dela. Ela fazia assim, se latiu, bota a coleira. Assim, au, latiu, bota a coleira. Ela era muito doida. Vamos lá, aqui, Mas para a gente continuar, eu vou fazer um teste com vocês. Vou fazer um teste com vocês, Eu vou colocar aqui 4 frases e vou fazer uma dinâmica. Vou perguntar se tem ou não tem crase. Se fosse uma turma presencial, seria muito interessante, porque eu conseguiria ver quem domina e quem não domina. Porque se todo mundo falasse que tem crase, eu colocaria. Se todo mundo falasse que não tem, eu não colocaria. E se divergissem, eu colocaria ali um ponto de interrogação. Como eu não tenho essa oportunidade, eu vou mostrar para você que está em casa o perfil de 2 candidatos lá no dia da prova. Então, acompanha aqui comigo. Olha as seguintes frases. Primeira. Fui à padaria. Segunda. Cheguei à escola. Terceira. Cheguei
a casa. E quarta, visitei a casa da Maria. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! 2 perfis que eu vou traçar aqui. O aluno que não fez o preparatório para concursos, mas fez um bom ensino médio. E por que eu falo que o cara fez um bom ensino médio? Primeiro que ele pode competir contigo, mesmo não tendo feito um preparatório. Ele fez um bom ensino médio, decidiu estudar sozinho, ele vai caminhar, se ele tiver determinação. E outra coisa, o cara que não fez um bom ensino médio, não fez preparatório, ele jamais vai ser teu oponente, não tem como, não dá para ele. Até porque eu percebo isso na hora da fala. Se o cara disse, fui à padaria e cheguei à escola, eu já sei que ele fez um bom ensino médio. Pois se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele vai dizer, fui na padaria e cheguei na escola. Se ele já chegou a este ponto aqui, é porque ele fez um bom ensino médio. Aí ele vai lembrar o macetinho que a professora ensinou para ele na época da escola, na época do ensino fundamental. Então, é pegar o termo feminino, que se encontra depois do A, e trocar por um termo masculino. Então, ele pegaria padaria e trocaria, por exemplo, por mercado. Como é que ficaria agora? Fui ao mercado. Então, ele vai colocar aqui o acento, vai acertar que tem crase do mesmo jeito que você. Ele pode até não fazer ideia que ali tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem um acento, ele sabe que tem a crase e ele vai acertar. E é isso que importa, é acertar a questão. Agora, cheguei à escola. Ele vai pegar a escola, vai trocar por colégio. E vai colocar aqui, ó, cheguei ao colégio. E vai acertar do mesmo jeito que vocês. Só que aqui, ó, na terceira frase, não há macete que salve a vida desse camarada. Não há santo no mundo que salve a vida desse camarada. Primeira coisa que ele vai fazer, pegar a palavra casa e trocar por apartamento. E vai ficar, cheguei ao apartamento. Então, ele vai ter certeza que tem crase. Segundo macete, que não vai funcionar. Lembra, eu já fiz mais ou menos com vocês. Eu tenho certeza que o termo anterior exige a preposição a. A minha única dúvida é se o posterior admite ou não admite o artigo a. Então, o que eu faço? Eu pego essa palavra e emprego no início de uma frase. Por exemplo, com a palavra professora, eu consegui ou não consegui colocar a professora é bonita? Consegui. Pega a palavra padaria. Eu consigo colocar e dizer assim, ó, a padaria é grande. Consigo. Pega a palavra escola. Eu consigo dizer a escola é de qualidade. Pega a palavra casa. A casa é sombria. Caramba, dá para colocar o artigo. Então o cara vai ter mais certeza ainda que tem crase. E agora vem um terceiro macete que a gente aprendeu na escola de forma equivocada. Hoje mesmo, eu já vou mostrar para você como é que é a forma certa. Que é aquele famoso A e volto da, vou A e volto da, assento lá no A. Vou A e volto D, assento para quê? Aí o que o cara pensa aqui? Cheguei a casa, voltei da casa. Então, caramba, tem crase. Só que aqui, galera, não tem crase. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Agora, e a frase 4? Quem erra? O candidato que fez preparatório. Porque a depender do preparatório, ele aprendeu errado. Então, ele aprendeu que a palavra casa não tem crase e que a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter a crase. E é por isso que ele vem aqui
e coloca o acento grave. E na verdade, galera, não é assim que funciona. O que acontece de fato? A palavra casa, no sentido de lar e moradia, nessas concepções de localidade, como assim? Se ela for sujeito, obviamente ela vai ter o artigo. Ó. A casa é grande, a casa é bonita, a casa é sombria. Aí sim vai ter o artigo. Mas se ela estiver funcionando como adjunta adverbial de lugar, quando ela estiver indicando a localidade, ela não vai ter o artigo. Então, por isso, não tem crase. Pois para não ter crase, basta não ter o a, preposição, ou não ter o a, artigo. E a palavra casa, ao ser especificada, não passa a admitir crase, não, Sidney, não. A palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer termo na língua portuguesa ao ser especificado, passa apenas a admitir artigo e não crase. E crase não é só artigo. Crase é artigo mais preposição. Aí como é que eu sei que aqui não tem crase mesmo sendo especificado? Porque o termo anterior não pede preposição. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. É um verbo transitivo direto. Então não tem crase. Caramba, Sidney. Explique isso aí um pouco melhor. Vamos lá. Eu vou te explicar de duas formas. Primeiro, pela gramática tradicional, que é o padrão culto da língua. Depois, eu vou utilizar a linguagem do dia a dia. Talvez facilite para quem tiver ainda uma dificuldade maior. Vamos lá. Vamos comparar a escola à casa. E vamos usar verbos que denotam lugar, claro. Então, aqui, ó, você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica na casa ou você fica em casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? De casa. Então, reparem que com a palavra casa, nós só utilizamos preposições. Logo, a palavra casa, de fato, não tem um artigo. Então, quando eu digo cheguei a casa, o termo anterior exige a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Mas o posterior, como acabamos de ver, não tem um artigo. Então, a aqui nessa construção é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Agora, quando eu coloco que eu fico na escola e que eu saio da escola, vamos analisar as estruturas. O que é o na? O na é a contração da preposição em, mais o artigo a. O que é o da? O da é a contração da preposição de, mais o artigo a. Então, isso mostra agora que a palavra escola tem um artigo. Então, na frase cheguei à escola, a gente vai ter crase pela regra geral. O termo anterior exige a preposição a? Exige, pois quem chega, chega a algum lugar. E o posterior, ele admite o artigo a. Então, ó, tem crase, tudo direitinho. Agora, pega aqui, ó, frase 4. Casa da Maria. Vamos comparar a palavra casa à expressão casa da Maria. Você fica em casa e você sai de casa. Mas você fica em casa da Maria ou você fica na casa da Maria? Você fica na casa da Maria. Você sai de casa da Maria ou você sai da casa da Maria? Você sai da casa da Maria. Então, neste momento, a palavra casa passou a admitir o quê? Artigo. Só que aqui, mesmo tendo o artigo, não vai ter crase, simplesmente porque o termo anterior não pediu a preposição. Então, o a que aqui aparece, ele é apenas o artigo. Ué, Sidney, mas não vai ter crase com a palavra casa especificada? Vai, basta a gente criar as exigências da regra geral. Bastaria eu colocar assim, ó, uma frase 5 aqui, ó. Cheguei à casa da Maria. Neste momento, cheguei à casa da Maria. A palavra casa foi especificada? Foi, mas olha que o termo anterior pedindo a preposição a. No final das contas, é a regência que manda. A diferença da frase 4 para a frase 5 é o verbo. O verbo visitar não pede preposição. E o verbo chegar, ele pede a preposição a. Então, aqui, ó, o termo anterior pede a preposição a? Pede. Cheguei à casa. Então, quem chega, chega a algum lugar. Se o termo posterior fosse só a palavra casa, nós não teríamos crase. Só que a palavra casa aqui foi especificada. Então, se liga só nisso. Vai ter crase? Vai. Mas não é só porque a palavra casa foi especificada. É porque, além de a palavra casa ter sido especificada, o termo anterior também exigiu a preposição a. Então, ó, vai ter crase. Até aí, tudo bem? Agora, uma informação importante. Comparando, por exemplo, a frase 3 à frase 5.
Quando eu digo cheguei à casa, de quem é essa casa? Essa casa é minha, é do emissor. Por isso ela não precisa de especificação. Agora, se eu for à casa de uma pessoa, obrigatoriamente eu vou ter que especificar. Então aqui, ó, cheguei à casa da Maria. Se eu estou especificando, eu tenho que especificar de todas as formas. E como é que eu especifico um substantivo na língua portuguesa? Colocando o artigo definido. Então, por isso que na hora que a gente especifica dizendo que é a casa da Maria, a gente tem que colocar o artigo a diante da palavra casa. Mas aí eu disse a vocês que ia mostrar isso através da gramática tradicional e através da linguagem do dia a dia. Vou mostrar. Olha aqui, galera. Eu vou mostrar que você domina a língua. Você pode ter até uma dificuldade com as nomenclaturas, mas o pleno domínio da língua você tem. E sabe quem tem isso? Todos os falantes. Todos, inclusive o analfabeto. O analfabeto, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, mas ele sabe falar. Então vamos supor que o analfabeto tem uma casa. Ele vai para a casa dele. E aí, na conversa, ele diga que chegou à casa, que é dele. Só que, obviamente, ele não vai empregar a preposição a. Ele vai empregar a preposição em. E ele vai dizer assim, ó. Cheguei em casa. É assim que o analfabeto fala. Aí você vai dizer, caraca, Cidinho, eu também falo assim, então sou analfabeto? Não, pô, peraí, né? Então vamos lá, aqui, ó. Repare que o analfabeto, quando coloca cheguei em casa, ele percebe que a palavra casa não tem artigo, pois o em é apenas uma preposição. Isso mostra que casa não tem o artigo. Só que você estudou um pouquinho mais que ele e sabe que aqui com o verbo chegar não se deve usar a preposição em, e sim a preposição a. Então você troca apenas uma preposição por outra preposição mais adequada. E crase não é só preposição. Crase é preposição mais artigo. Só que aqui você está vendo, só tem a preposição. Agora tira a escola e coloca, perdão, tira casa e coloca escola. Vai ficar assim, ó. Cheguei na escola. Veja que cristão nenhum no mundo diria cheguei em escola, como diz cheguei em casa. Quando você coloca só a preposição em, é a demonstração de que aquele termo que está ali depois não tem um artigo. Ele só tem ali a preposição. Agora, quando você coloca o na, você mostra que tem preposição mais artigo. Pois o que é o na? O na é a contração da preposição em mais o artigo a. Então, isso mostra que a palavra escola aqui, ó, de fato, admite o artigo. Só que até então, o analfabeto estava empregando a preposição em. Você estudou mais um pouquinho e sabe que não é a preposição em, você sabe que é a preposição a. E a mais a não vai dar o na, né? A mais a vai dar o famoso acraseado. Agora, vamos utilizar a palavra casa especificada. Como é que o analfabeto faria? Cheguei na casa da Maria. Ninguém falaria, cheguei em casa de Maria. Só se fosse um alemão tentando aprender português. Você que é português, você que é brasileiro, você que é moçambicano, ou seja, qualquer pessoa que fale língua portuguesa, vai colocar aqui o artigo, pois o na é a contração da preposição em, mais o artigo a. Então, isso mostra que a gente percebe que na hora em que eu especifico a palavra casa, ela passa a ter o quê? Artigo. Só que aí a gente estudou mais um pouquinho, sabe que não é a preposição em, e sim a preposição a. Então, por isso aqui tem o famoso acraseado. Cheguei à casa da Maria. Mas frisando mais uma vez, o a aqui está acraseado, não porque a palavra casa foi especificada, mas porque além de a palavra casa ter sido especificada, o termo anterior está exigindo a preposição a. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai partir para os conceitos específicos da crase. Isso foi um bate-papo. Agora a gente vai pegar para valer. Nós temos 4 casos importantes para estudar. Destes 4, um só destoa,
que faz relação à crase semântica. Só um desses. E os outros são basicamente a regra geral. O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Mas antes de partir para isso, eu vou te mostrar um negócio interessante. Quando você estuda a crase, seja com um professor num curso online ou num curso presencial, ou então com a gramática ou com a apostila, geralmente o que é enfatizado é isso aqui, ó, esse procedimento. A preposição mais a artigo. Aí lá na prova, o avaliador espertamente coloca a seguinte frase: eu me refiro àquele menino. O candidato iniciante ou aquele que não fez um preparatório para concurso, ele vai errar essa questão, porque ele vai pensar assim, ué, aquele é masculino. Agora, você que já estuda há algum tempo, já deve ter decorado que a crase pode acontecer diante de alguns pronomes, que são pronomes especificadores, assim como é o caso do artigo. E o aquele é um deles. Então, ó, eu posso ter crase com os seguintes pronomes demonstrativos: aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Eu posso ter crase com os pronomes relativos a qual e as quais, ou então com os demonstrativos a e as, quando forem iguais a aquela e aquelas. Para que isso aconteça, basta o termo anterior pedir a preposição a. Se o termo anterior pedir a preposição a e o posterior for quaisquer um daqueles termos ali, essa preposição a vai fazer fusão com o azinho que tem aqui das estruturas. Então vai ter crase. Mas cuidado para não pensar que vai acontecer com a do abacate, tá? É só com isso daqui que você está decorando agora, que são termos que especificam. Então, quando eu digo eu me refiro àquele menino, termo anterior pede a preposição a, pede, pois quem se refere a alguém. Se o posterior for aquele, aquela ou aquilo, vai ter a fusão com o azinho aqui e vai ter crase. Na época da escola, a professora nos dava um macetinho para saber se tinha ou não tinha crase diante do aquele. Caso você conseguisse substituir por a este ou a esse, você mataria que o aquele tem o quê? Crase. Cá entre nós, esse macete é mó perda de tempo, não é não? Porque se você já sabe que o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, e ele pode ter a crase, pronto, já tem crase. Para que eu preciso substituir por a este ou a esse? Agora, o interessante é saber que o pronome demonstrativo aquele pode ter crase, o este não e o esse não. Então, por isso, se torna relevante o macete. Mas não precisa fazer isso daqui só para saber se o aquele tem ou não tem crase. Basta o termo anterior exigir a preposição, pois sempre é possível ter crase diante de aquele, aquela e aquilo, tá? Aí agora a gente vai começar a nossa brincadeira para valer. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai estudar, gente. E é a grande pegadinha da prova. É quando os termos que aparecem depois do a não possuem artigo. Então o cara espertamente coloca um elemento pedindo a preposição, termo anterior pedindo a preposição e o posterior sim o artigo. Então, obviamente, a gente não vai ter crase diante de palavras que não podem ser precedidas do artigo a ou do artigo as. Primeiro caso que a gente vai estudar, substantivos masculinos. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Andamos a cavalo e íamos a pé. Pergunta boa que eu vou te fazer. Por que aqui não tem crase? Resposta, porque são substantivos masculinos. E qual é o artigo que eu uso diante de um substantivo masculino? É o artigo o. Então aqui eu digo o cavalo, aqui eu digo
o pé. Então, se eu coloco o artigo o diante de cavalo e o artigo o diante de pé, não tem como eu confundir e achar que este a é a fusão do a preposição com a artigo. Até porque se eu fosse colocar artigo, não seria o artigo a, seria o artigo o quê? O, porque o cavalo é o pé. Então, este a que aqui aparece é apenas uma preposição e não tem crase. Agora eu pergunto a vocês, eu poderia então com isso afirmar categoricamente que não existe crase diante de substantivo masculino? Eu poderia fazer isso? Não, porque tem um caso que permite, tem uma exceçãozinha. Então vamos lá. Qual é essa exceção? É quando está subentendida a expressão a moda de. Então se eu colocasse assim, ó, fiz um gol a Pelé. Aqui está subentendida a expressão a moda de. Como provavelmente foi esse gol? Um golaço. Fez de bicicleta, matou no peito, deu chapéu, fez do meio de campo. Foi um golaço. Mas eu te pergunto, e se eu colocar bife a cavalo? Tem crase? Parece que tem, mas não tem não. Aqui não tem. Agora, qual é o problema da expressão bife a cavalo? É que se você for a qualquer restaurante, bife a cavalo aparece assim, ó, com crase. Então, é o erro do cotidiano te derrubando. E para piorar, eu não sei se vocês vão lembrar, porque isso faz muito tempo já, em 2014, a Rede Globo de televisão fez uma série de comerciais com mini aulas de língua portuguesa. Então não era um mero comercial, era uma mini aula. E aí falaram sobre vários aspectos de encontro A, o encontro D, entrega a domicílio, entrega em domicílio, risco de vida, risco de morte, tudo isso. E aí eles estavam indo muito bem, até que decidiram falar da expressão bife a cavalo. Aí adivinha? Explicaram tudo errado e ainda colocaram bife a cavalo com crase. Mas pensa no concurseiro. Camarada vai a um restaurante, bife a cavalo está com crase. Camarada está vendo TV, e aí não é qualquer emissora. Não é a Rede TV, não é a Record, não. É a Rede Globo. E não é um comercial qualquer. É uma mini aula de língua portuguesa. Aí o cara vai lá e coloca com crase. Você vai achar que não tem crase? Claro que não, você vai achar que tem crase de fato. Aí você vai fazer a prova num domingão, aparece lá bife a cavalo com crase, você vai achar que está certo, quando na verdade está errado. Por que eles colocam crase? Porque eles acham que está subentendida a expressão a moda de. É claro que a essência modal aqui está expressa, assim como nos exemplos que a gente colocou aqui também estão expressos. É o modo. Só que para ter crase tem que estar subentendida a expressão a moda de. E para ter crase aqui, eu tenho que das duas uma. Ou ter um local chamado cavalo, e eu não conheço, ou pior, teria que ter um cozinheiro chamado cavalo, e eu, graças a Deus, não conheço. Então este a aqui é apenas uma preposição, pois cavalo nenhum cria moda, diferente do Pelé que cria a moda. Cavalo não. Essa expressão, quando surgiu, era enorme na língua portuguesa. Era um bife, porque o que é um bife a cavalo? É um bife com ovo em cima. Era um bife com ovo montado a cavalo na carne. Até eu terminar de falar tudo isso, alguém comeu meu bife, por isso foi diminuindo. Então, a bife a cavalo não tem crase, assim como frango a passarinho também não tem crase, pois nem cavalo nem passarinho são capazes de criar moda. Então, esse a que aqui aparece é apenas uma preposição. Agora, se eu colocar assim, ó, filé a Osvaldo Aranha, vai ter crase? Agora vai ter crase. Se eu colocar sapato a Luiz 16, vai ter crase? Vai ter crase. Caraca, Sidney, mas aí eu tenho que ter um conhecimento de mundo absurdo para saber que teve um cara chamado Osvaldo Aranha que criou o filé, para saber que teve um cara chamado Luiz 16 que criou o sapato. Em tese sim, mas não precisa se desesperar. Eu quero que você repare uma coisa. Primeiro, na prova, o cara não vai colocar aquilo que tem crase e que você vê em qualquer lugar já com crase, como as expressões bife à milanesa, que é um bife à moda de Milão, por isso tem crase, bife à parmegiana, bife à rolé, e por aí vai. Essas expressões têm crase de fato.
Ele não vai colocar. Ele vai colocar uma que não tenha crase, mas que no teu cotidiano você visualiza com crase, e que são expressões masculinas, como essas duas aqui, ó. Bife a cavalo e frango a passarinho, pois basta dar um rolê em qualquer restaurante que você vê ambas com crase, mas as duas não têm crase. Agora, para te dar mais confiança, imaginando que a expressão a moda de só tem crase quando tem um local ou uma pessoa, e aqui a gente está confundindo com a pessoa, eu gostaria que você olhasse a letra do nome da pessoa. Olha aqui, o P de Pelé é maiúsculo. Olha o O de Oswaldo, é maiúsculo. Olha o L de Luiz, é maiúsculo. Então, de fato, é a pessoa que criou aquilo. Olha o C de cavalo, é minúsculo. Olha o P de passarinho, é minúsculo. Então, não teve um cara chamado cavalo, nem um cara chamado passarinho que criaram. Então, isso daqui é modal? É modal. Mas tem crase? Não, não tem crase. A premissa é aquela mesma relação do venda a prazo e do venda à vista. Venda à vista é uma expressão adverbial de modo, e a palavra é feminina. Venda a prazo é uma expressão adverbial de modo, mas a palavra é masculina. Só vai ter crase se tiver de fato um local que criou aquela moda ou se tiver uma pessoa que criou aquela moda. E cavalo e passarinho não podem ser nem locais nem pessoas. Por isso não tem crase de jeito nenhum. Agora, continuando aqui a nossa pegada, galera. Nós não teremos artigos diante de verbos e, consequentemente, não teremos a crase. Agora, por que aqui ficou enfatizado o verbo no infinitivo? Porque é diante do verbo no infinitivo que o falante comum da língua comete os erros. Ele acha que aquele A tem uma força, então que ele tem que falar gritando, inclusive. Então aqui, ó, não tenho nada a declarar e começamos a sofrer. Muita gente acha que é assim, ó, não tenho nada a declarar, começamos a sofrer. Inclusive, a pior expressão que tem para cair na prova é a expressão a partir, pois basta dar um rolê pela cidade que você vai ver isso aqui, ó. E eu ainda fui bonzinho, porque eu coloquei o a partir separado, geralmente aparece junto. Agora, isso aqui, quem nunca viu isso na vida? Todo mundo. Você vai a um restaurante, tem a partir assim. Você vai a um mercado, tem a partir assim. Você vai a uma loja de roupas, tem a partir assim. Você vai a uma barraquinha de cachorro-quente com uma plaquinha, tem uma partir assim. Caramba, por quê? Como eu já disse, o cara acha que tem que dar um gritão. Então, por exemplo, lá onde eu moro, tem seu Joaquim. Seu Joaquim tem uma barraquinha de cachorro-quente na esquina. Aí seu Joaquim botou assim, ó, cachorro-quente a partir de R$5. Ele achou que tinha que dar um gritão, por isso ele colocou com crase. Mas a gente já viu, não tem nada disso de gritão. Vocês viram, naquele primeiro momento que eu coloquei, fui à padaria, cheguei à escola, cheguei à casa, visitei a casa da Maria, cheguei à casa da Maria, ora o A era só preposição, ora o A era só artigo, ora tinha a fusão, e a nossa pronúncia era sempre o quê? A mesma. Então não existe esse negócio de gritão no A. Fora que partir é o quê? Partir é um verbo. E galera, verbo não faz distinção de gênero. Não existe o verbo que eu uso especificamente para a mulher e o verbo que eu uso especificamente para o homem. Então, como não tem distinção de gênero, o que não tem diante de um verbo? Artigo. E se não tem artigo, não pode ter crase. Então, esse A aqui diante do verbo será sempre uma preposição. E agora, eu posso afirmar categoricamente que nunca tem crase diante de verbo? Eu posso. Nunca tem crase diante de verbo e acabou. Agora, vamos para a próxima. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também
o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! A próxima é em relação aos verbos. Perdão, o verbo já foi. A próxima é em relação aos pronomes. E a maioria dos pronomes. A gente já sabe quais são os pronomes que admitem crase. São aquele, aquela, aquilo, a qual, as quais, e o a e o as quando forem iguais a aquela e aquelas. Agora, tirando eles, como é que vai funcionar? A maioria dos pronomes não tem artigos. Consequentemente, não terão crase. Só que, alguns pronomes admitem artigos. São eles: dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. Agora, eu preciso gravar essa listinha aqui? Não, eu não preciso gravar. Eu posso continuar fazendo um macetinho de trocar o termo feminino pelo masculino. Se acarretar a construção ao, eu tenho crase. Se acarretar a construção aos, eu também tenho crase. Como dizia minha tia Marisa na escola, lá tio põe a coleira. Agora, se liga só. Porque, a título de curiosidade, estes pronomes admitem artigo. História muito antiga. Lá na época do latim, eles eram substantivos e, consequentemente, eles tinham o artigo. Na hora que eles passaram para a língua portuguesa, eles perderam um pouquinho de força. Então, eles deixaram de ser substantivos e passaram a ser pronomes. Só que eles continuaram carregando quem? O artigo. E é por isso que eles têm crase. Agora, vamos olhar com calma. Olha essa primeira aqui, ó. Entreguei a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento que eu uso tanto para homem quanto para mulher. Então não tem como confundir. Se eu uso tanto para homem quanto para mulher, o que não tem diante dele? Artigo. Então este a é apenas uma preposição. Diga a ela. Galera, ela não é unissex, como Vossa Excelência. Ela é feminino. Então pode duvidar? Pode cair ali numa pegadinha? Pode. O que acontece com muito candidato? Ele pensa assim, ó, termo anterior exigiu a preposição a, termo posterior é feminino, então tem crase. Só que peraí, pega o ela e troca por ele. Eu não posso dar mole de pegar o pronome feminino e substituir por um substantivo masculino. Eu tenho que pegar o pronome feminino e substituí-lo por um pronome masculino equivalente. No caso aqui, se eu tenho ela, eu vou trocar pelo ele. E aí como é que vai ficar? Vai ficar diga ao ele ou vai ficar diga a ele? Vai ficar diga a ele. Então este a que aqui aparece é apenas uma preposição. Logo, isso mostra que o pronome ela não admite artigo, consequentemente não vai ter o quê? A crase. Se você quisesse fazer mais um macete, bastaria pegar o ela, colocar no início da frase e perceber que não tem como dizer a ela é bonita. Eu só consigo dizer ela é bonita. Então, de fato, ela não tem artigo e não tem crase. Agora, olha o outro exemplo aqui, ó. Estou me referindo à mesma pessoa. O mesma é um pronome. Que detalhe, é um pronome que poderia não ter artigo, mas que aqui vai ter artigo. Como é que eu vou perceber? Trocando pela palavra mesmo. Só que eu não poderia deixar o mesmo sozinho flutuando, até porque no exemplo de origem, o mesmo não está solto, o mesmo está acompanhando o substantivo pessoa. Então eu teria que colocar aqui um substantivo masculino, como no caso a palavra homem. E aí olha como é que ficaria. Estou me referindo ao mesmo homem. Se tem ao, tem preposição mais artigo, consequentemente tem o quê? A crase. Sejamos sinceros, isso é tranquilão, não é? Aí agora a gente vai começar a aprofundar o nosso conceito. Vai começar a ficar um pouquinho mais difícil, que é diante das palavras femininas no plural, precedidas de um a. Mas vamos lá, vamos olhar o que acontece aqui. Eu já vou de cara nesses exemplos aqui.
Você provavelmente já deve ter percebido que ora vem o a sozinho, seguido de uma palavra feminina no plural, ora aparece o a escraseado, seguido de uma palavra feminina no plural. Já deve ter visto isso em livros, revistas, apostilas, até mesmo em provas para concursos públicos, e deve ter ficado assim se perguntando: caramba, por que ora o A está sozinho, ora o A está craseado? O que o autor quis dizer com isso? Na verdade, no momento em que ele estava produzindo o texto, ele teve a opção por escolher em relação a dois valores semânticos, em relação ao valor da especificação e ao valor da generalização. E aí você sabe muito bem que ao especificar um termo, eu obrigatoriamente tenho que colocar o artigo. E que tipo de artigo eu vou colocar diante de um termo especificado, de um termo determinado? O artigo definido. Como estamos falando de crase, nós vamos falar do artigo definido a, ou até mesmo do artigo definido as. Agora, quando eu não coloco o artigo, o que eu faço? Eu generalizo. Então aqui, quando eu digo você está se referindo a vidas humanas, eu estou falando da vida de quem está nesta videoaula aqui ou na vida de todo mundo do planeta? Na vida de todo mundo do planeta. Então eu generalizei. E se eu generalizei, eu não precisei de artigo. Logo, este A aqui vai ser apenas a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. Agora, no próximo exemplo, você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Eu estou falando da vida de todo mundo ou eu agora especifiquei, eu selecionei, eu restringi, eu especifiquei, eu selecionei, eu restringi. E se eu selecionei, se eu especifiquei, se eu restringi, tem que ter o quê? Tem que ter o artigo. Mas não pode ser o artigo a, tem que ser o artigo as, porque o termo é feminino plural. Então, olha só, o termo anterior ele está pedindo a preposição a, está, pois quem se refere a alguém. O termo posterior tem o artigo as? Tem. Então, a preposição a mais artigo as é igual ao tal do as craseado, como está aqui, como a gente está vendo. Agora, na prova do concurso público, o que o camarada gosta de fazer? Ele gosta de fazer assim, ó. Ele gosta de fazer assim, ó. Você está se referindo a vidas humanas? É isso que ele faz. Ele quer testar a tua atenção. Então, neste momento, o que o candidato iniciante pensa? Quem se refere a alguém. Termo anterior pede a preposição a, então tem crase. Mas peraí, crase não é só preposição. Crase é preposição mais artigo. E o a craseado desse jeito é a fusão do a preposição com a artigo no singular. Se a palavra que vem depois se encontra no plural, não tem como ter uma crase no singular. Então, para você aprender de uma vez por todas, a no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Essa é a maneira, ó. A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Então aqui não tem como dar mole. Agora, existe uma pegadinha maior? Existe. Quando você fala em palavras femininas no plural, é muito fácil perceber quando tem ou não tem um artigo. Por exemplo, as frases aqui de origem. Você está se referindo a vidas humanas? Caramba, não tem como ter o artigo, porque o artigo ele não obedece ao substantivo. Então, se o substantivo está no feminino plural e eu tivesse colocado um artigo, esse artigo obrigatoriamente teria que estar no feminino plural, um as. Mas eu coloquei apenas o a no singular, então isso já mostra que eu não coloquei o artigo. Agora, quando eu digo, você está se referindo às vidas de nossos companheiros, eu estou mostrando que coloquei o artigo. Detalhe, se eu tenho pleno domínio da regência, eu percebo que o termo anterior pediu a preposição a, pois quem se refere a alguém. E aí, se eu coloquei no plural, eu vejo que tem a crase ali, obrigatoriamente. Agora, neste momento, eu quero que você repare isso aqui, ó.
Deixa eu apagar aqui e deixa eu colocar um exemplo mega interessante que, detalhe, já foi cobrado em prova e derrubou muita gente. Olha a seguinte frase: vou à igreja. Com crase. Concorda comigo que aqui a crase é obrigatória? De fato é. Termo anterior pede a preposição a? Pede, pois se eu vou a algum lugar. Termo posterior admite o artigo a? Admite, tanto que eu posso pegar a palavra igreja, colocar no início da frase e dizer a igreja é bonita. Se eu ficar com dúvida, eu pego o termo feminino depois do a, no caso igreja, e troco por um termo masculino, como por exemplo a palavra culto. E aí como é que ficaria agora? Vou ao culto. Então tenho certeza absoluta que aqui tem uma crase obrigatória. Aí vem uma questão e faz uma proposta de reescritura. E diz assim, ó: vou à igreja sem crase. E diz que essa reescritura não atribuiria prejuízo gramatical. Certo ou errado? Eu te digo, certo. É óbvio que existe uma alteração de sentido, mas prejuízo gramatical não existe não, porque essa frase aqui, ó, ela está correta de acordo com o padrão culto da língua. Eu estou avaliando aqui quantos termos? 2. Quem está antes do a e quem está depois do a. Primeiro, quem está antes do a, o verbo ir, que exige a preposição a, pois se eu vou a algum lugar. Então, esta preposição aqui, ela é inegociável. Ela tem que aparecer de qualquer jeito. Agora, quem é o termo posterior? É o substantivo feminino igreja. E agora, ó, o artigo é negociável. Dá para ter ou não. Só que, na verdade, agora não é de forma facultativa. Existe uma diferenciação semântica. Quando eu coloco o artigo, eu estou especificando aquele substantivo. Quando eu não coloco o artigo, eu estou generalizando. Vamos imaginar as seguintes situações. Você mora na mesma rua que eu. E nós temos o hábito de ir à igreja. Nós temos o hábito de ir à igreja. Agora, eu sou mais assíduo que você. Eu vou todo domingo. Você vai de vez em quando. Aí, num belo sábado, você me encontra e fala assim: qual é, Sidney? Vamos a um churrascão lá em casa, vai rolar um churrascão domingo lá em casa, maneirão, não sei o quê, vamos lá. Aí eu vou dizer, qual é o horário? Aí você vai dizer, 10 horas da manhã. Eu vou, não rola não. Aí você vai dizer, por quê? Aí eu vou dizer, porque eu vou à igreja. E aí pensa comigo, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente existem duas coisas. Quem fala, que é o emissor, e quem ouve, que é o receptor. Vocês viram isso na aula de classe gramatical. Quando o emissor conhece o elemento e o receptor também, a gente coloca o quê? Um artigo definido. Então, quando eu digo que eu vou à igreja, eu sei qual é a igreja e você também sabe, até porque você tem o hábito de ir à mesma igreja. Agora, imagina uma situação diferente. Sou do Rio de Janeiro, você mora em Cuiabá. Cheguei a Cuiabá e a primeira coisa que eu te perguntei foi: aí tem alguma igreja católica aqui por perto? Aí você vai perguntar, por quê? Eu vou dizer, porque eu vou à igreja. Neste momento, eu quero dizer que eu vou a qualquer igreja. Se você me apresentar 5, eu vou às 5 de forma diferenciada, dependendo do tempo que eu ficar em Cuiabá. Agora, neste momento, não é uma igreja que eu conheço e que você conheça. Você vai me dizer a igreja e eu vou lá. Isso significa que se eu conseguir colocar que eu vou a qualquer igreja, eu não preciso colocar o artigo. Então, este a vai ser apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Pois se eu vou a algum lugar. E isso acontece com o quê? Acontece com qualquer substantivo. Padaria, qualquer padaria. Feira, qualquer feira. Escola, qualquer escola. Então, é possível. Agora, não pense em crase facultativa, porque isso aqui não existe. Pense em crase obrigatória. Pois a crase, quando altera o sentido da sua retirada, é porque ela é obrigatória. Então, aqui tem prejuízo gramatical? Nenhum. Mas teve alteração de sentido? Sim. Quando eu digo vou à igreja com crase, é uma igreja conhecida. Quando eu digo vou à igreja sem crase, é uma igreja desconhecida. É possível? É. O que houve aqui? Alteração de sentido. Prejuízo gramatical? Nenhum.
Então, muito cuidado com isso, tá? Tenha cuidado. Galera, vamos dar uma paradinha aqui agora nesse bloco e daqui a pouco a gente continua pegando tudo firme, tá? Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá